Boa tarde, galera do sétimo ano. Nós vamos aqui, para o capítulo 2 do módulo, certo? Página 27. Os seres vivos e suas relações com o meio ambiente. Todo ser vivo, seja o homem e o próprio animal, ele tem uma relação com a natureza. É o que a gente vai ver neste capítulo aqui, certo? Aí ele faz uma pergunta que você já se reparou nas diferentes ambientes do nosso planeta. Existe ambiente aquático, existe ambiente terrestre, existe ambiente desértico, né? Em cada um deles podemos observar a presença de vários elementos naturais, como o solo, o ar, a água, os seres vivos. A natureza é incrível, ela é capaz de manter o equilíbrio ambiental impecável entre os seres vivos e o ambiente. Ele faz umas perguntas aqui no Expondo Ideia. Por que as relações entre os seres vivos são importantes? As relações dos seres vivos são importantes porque permite manter o equilíbrio entre as espécies. A segunda, os seres humanos participam dessas relações com os outros seres, participam porque deles obtêm até o alimento. O ser humano, ele caça, né? Terceiro, qual a importância dos alimentos para os seres vivos? Nós estudamos isso. A questão dos nutrientes dos alimentos fornecem energia. E quarto, é possível que o ser humano tenha relações positivas com os demais seres vivos e o ambiente natural? Sim, né? Diversos seres humanos fazem questão da relação, certo? Vamos lá, gente. Os seres vivos, eles habitam a Terra, atualmente precisam viver em um local onde existe luz solar e oxigênio para realizar o processo de mudança de temperatura. E até mesmo ele precisa estar numa temperatura ambiente, como diz aqui o módulo, certo? Então, um conjunto de seres vivos e elementos que formam o ambiente, nós chamamos de ecologia. Aqui ele não diz não, hein? Ecologia significa literalmente a ciência do habitat. O conjunto dos seres vivos e elementos que os cerca, formam o ambiente. Assim, o ambiente é o conjunto de seres vivos. Você já estudou nos anos anteriores que os organismos da Terra, eles vivem isolados, mas interagem uns com os outros. Essa interação se chama ecologia. Vamos aqui, gente, para a primeira questão. Ele tem aqui um texto para refletir, que é a palavra ecologia, que vem do grego ecos, que quer dizer casa, e logo significa estudo da casa. Sendo assim, estudar ecologia é estudar a casa maior de todos nós, que é a Terra. Além dessa grande morada, nós temos a nossa casa, incomparavelmente menor. A casa onde vivemos com os nossos familiares deve reunir alguns elementos importantes para a convivência harmônica. Dentre elas, o amor, respeito, tolerância, a amizade. Alguns desses temas já trabalhamos em cidadania. As pessoas que nela habitam devem diariamente cultivar esses elementos. Aí vem aí, reflita sobre os seguintes. Letra A. A falta desses elementos pode gerar que tipo de problemas para as pessoas que habitam a casa? Então, para refletir, tem muita confusão, né? Letra B. Na casa, como é o ambiente, ou seja, ele reúne os elementos citados ainda ou falta algum deles, né? Amor, respeito, tolerância, amizade. Como eu moro só, falta tolerância, porque tem uns amigos meus que chegam de vez em quando aqui na minha casa, né? Falta tolerância. Primeira questão aqui, gente. A vida no planeta Terra. A vida no planeta Terra estende-se pelos mais diversos ambientes naturais. Com base nessa afirmação, descreva o ambiente no qual você vive. Bem, gente, aonde eu vivo tem o ar,
onde eu moro, né, onde eu vivo, tem o ar. Onde eu vivo, tem água. São elementos importantes para a sobrevivência, viu? Tem plantas. Sei não, tem plantas aqui, tá no quintal. Tem planta. Ele diz aqui outros animais e pessoas. O único animal que tem na minha casa é a catenga, que vê na parede. Tem animal, pronto. São meus animais de estimação, é as catenguinhas que aparecem de vez em quando. Tudo que eu citei aqui é o componente do meio ambiente onde eu vivo, certo? Dentre esses componentes, há aqueles que são bióticos e que são os abióticos. Vamos lembrar o que são bióticos, né? Abióticos, água, rocha, solo. Abióticos. Água, solo e rochas. Bióticos. Tem acento, viu? A gente aqui fazendo sem acento. Bióticos. Alimentos, animais, pessoas e plantas. Alimentos, animais, pessoas e plantas. O sistema integrado e a autofuncionante, que consiste na interação dos ambientes bióticos e abióticos, cujas dimensões podem consideravelmente, nós chamamos de ecossistema. Ecossistema. Essa hora de pesquisar aqui eu não vou, né? Mas se tivesse de escolher um animal que você gosta, fazer uma pesquisa sobre ele, eu gosto muito do papagaio. Parece muito Pedro Miguel. Porque o papagaio fala muito, fala gritando. Pedro Miguel. Professor! Bem assim, Pedro Miguel. Tô mentindo, Pedro Miguel. Não ria não, que é com você mesmo, seu sapato. Seu palhaço. Olha lá. Os ecossistemas variam muito de tamanho. Pode ser uma floresta inteira ou simplesmente uma bromélia, que em seu interior acumula água, permitindo o desenvolvimento de larvas, insetos e outros pequenos seres. A bromélia aí, ó, tem 20 centímetros de altura. Nossa. Quais são os fatores que caracterizam o ecossistema, né? De modo geral, o ecossistema é um conjunto formado pelas interações tanto do homem, do ser vivo, animais, com o ambiente, ocorrendo a transferência de matéria e energia. Dessa forma, um lago, uma floresta, uma gota de água pode ser considerado ecossistema. Diga aí. Complete corretamente as lacunas abaixo, né? Com os termos aí. Sabendo que um rio pode ser um ecossistema, nele há interação entre os fatores bióticos como peixes, larvas, micro-organismos e algas. Peixes, larvas, micro-organismos e algas. E fatores abióticos como luz solar, ar e água doce. Luz solar, ar e água doce. 10h30 da noite eu gravando essa aula. Ainda bem que vocês não vêem o horário. Se eu mostrar aqui o horário, que eu fui pedalar. Bandido do Nicolas, do Vitor. Olha, 10h30 da noite. Pra depois dizer que eu não gravei, né? Gravei antes. Vamos lá! Cuja. Em um ecossistema,
Olha, Nicolas, olha, que você acertou na gincana. Tamanduá. O Nicolas você vê assim, ó. Tamanduá. Em um ecossistema, os seres vivos têm suas casas ou habitats. O habitat pode ser definido como uma área, o lugar, o ambiente onde ele mora. Uma espécie habita ou vive. As funções que essas espécies desempenham nesse habitat ou seu modo de vida é chamado de nicho ecológico. Nicho ecológico. Uma espécie interessante de vertebrado é o tamanduá-bandeira, encontrado nas florestas tropicais e no cerrado, desde a Guatemala até a região da Argentina. É um animal com hábitos diurnos e possui 1,80 m, 2 metros. 1,80 m a 2,20 m de comprimento. Apesar do tamanho, ele alimenta-se de cupins e formigas. Isso aqui legal. Converse com seus colegas e indique um habitat. Estou com sono, 10h30 da noite. E o nicho ecológico do tamanduá-bandeira. O habitat dele. Eu já disse aí, né? É no Cerrado. Cerrado brasileiro. Aonde mais? E nas florestas tropicais. Da Guatemala até a Argentina. No dia que usamos duas palavras como sinônimos, pode nos referir à população ou comunidade de certa cidade ou região. Contudo, em ciências naturais, os termos população e comunidades não são sinônimos. População corresponde ao conjunto de seres vivos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma região. Enquanto comunidade compreende todos os seres vivos que vivem em uma região de uma determinada, em um determinado período. O que é isso? Tá. Terceira questão aqui é a questão da PUC, Pontifícia Universidade Federal, Universidade Católica. Em uma floresta ocorrem 3 espécies de árvores, igualmente bem-sucedidas e numerosas. Essas árvores características, consideradas em conjunto, pode ser designada uma população ou comunidade. 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 Por que comunidade? Pois se trata de espécies diferentes. Pois se trata de espécies diferentes. Página 30. Tem um saiba mais, né? Chamamos de equilíbrio ambiental as condições de um ecossistema onde os seres vivos que ali habitam, tanto flora, tanto fauna, que mantém constante, em um certo estado, no qual as espécies interagem de tal forma que as populações se desenvolvem de forma ajustada, interagindo, sem haver o crescimento desenfreado ou a diminuição acentuada. As relações de seres vivos, pode existir de forma equilibrada o ecossistema, dependendo das várias relações entre os seres, né? Olha aqui o crocodilo africano, pássaro palito, né? O pássaro se alimenta limpando os dentes do crocodilo. E aqui você tem um leão comendo a presa.
Tem muita gente como passa na boca do crocodilo. As relações entre os seres são sempre benéficas. Pelo menos para uma das espécies é sim. As relações, pelo menos para uma das espécies é benéfica. Também existe relações que são benéficas para todos que participam da relação. Da relação. Na natureza, os seres vivos mantêm relações ecológicas que atuam no equilíbrio do ecossistema. Então nós já percebemos que as relações podem ser benéficas para alguns, né? Mas também tem aquelas que não são, né? Pelo menos o do leão aí, ele é benéfico apenas para ele. O do crocodilo e do pássaro é benéfica para os dois, né? Essas relações entre os seres vivos podem ser classificadas entre interespecíficas e intraespecíficas, né? Entre o interespecífica e o dentro, intraespecífica, que se dão a indivíduos de uma mesma espécie. Além de da classificação, elas ainda podem ser consideradas harmônicas quando ambos são beneficiados, ou apenas um deles, desde que o outro não seja prejudicado. Que aí tem o caso da desarmônica, né? Quando um dos seres sofre o prejuízo. Harmônica, quando ninguém é prejudicado, e desarmônica, quando o ser ele é prejudicado. Olha aqui nesse esquema, aonde ele fala aí que a intraespecífica é harmônica, colônia e sociedade. A intraespecífica é desarmônica, canibalismo e competição. A interespecífica harmônica, o mutualismo, protocooperação e comensalismo. Você vai ver cada uma delas, viu? E a desarmônica, o ameaçalismo, competição, parasitismo e o predatismo. As relações harmônicas são aquelas em que, primeiro, nenhum dos indivíduos é prejudicado. Terceiro, elas são intraespecíficas quando ocorrem entre os indivíduos da mesma espécie. Vamos conhecer as interespecíficas harmônicas. Colônia, relação entre o indivíduo da mesma espécie. Nesta relação, a divisão do trabalho pode acontecer ou não. Os indivíduos trabalham para a manutenção da vida de todos. No entanto, as colônias, os organismos estão ligados anatomicamente uns aos outros, sendo incapazes de viver isoladamente. É o caso aqui da caravela portuguesa.
em que o indivíduo é adaptado para a flutuação, outros para a defesa e outros para a reprodução. Eles vivem juntos. Caravela aí é uma colônia. Ó. Sociedade. Relação entre os indivíduos da mesma espécie que não são unidos fisicamente entre si. As sociedades caracterizam-se pela divisão do trabalho por uma grande solidariedade entre os membros. O ser humano, né? Vive muito bem em sociedade. Você conhece uma das sociedades, uma dessas sociedades entre os insetos? A abelha. A sociedade das abelhas. Dela se obtém o mel, né? Pergunta fácil. A abelha rainha, né? Ela... Cadê aqui? Entre esse tipo de sociedade, dessa relação, serem exemplificados pelas formigas, pelos cupins e pelas abelhas. Entre as abelhas existe o zangão, que é o macho, e a rainha fêmea, destinada à reprodução. Além de numerosas operárias, tem as abelhas operárias, que são as fêmeas sem fecundação. Estas são responsáveis pela construção de toda a colmeia. Intraespecífica desarmônica, o canibalismo. Canibalismo é quando um animal ele come de sua própria espécie, né? Alimenta-se de outras da mesma espécie. Ela ocorre sob diversas circunstâncias, dentre elas o canibalismo sexual. As aranhas viúvas negras, né? Elas fazem lá o tcheco-tcheco tchacalaca na buchaca. E a aranha, depois a fêmea, come o macho. Cadê? Deixa eu ver se está certo. Em que as fêmeas comem os machos, ainda quando as fêmeas dessas espécies consomem os filhotes ou fetos abortados. Por superlotação do ambiente. Misericórdia. Já pensou um negócio desse? Olha aí, ó. A competição ó, das gaias. Uma gaia batendo na outra. Esse tipo de competição, quando há escassez de alimento, de água, de luz, dentre outras situações. Ela pode ocorrer também por parceiros sexuais. A briga por namorado ou namorada. Eita, já pensou meter as gaias uma na outra? Geralmente, aí nesse caso, os machos competem entre si e o vencedor fica com a fêmea, a cara da felicidade do macho, né? Eita, que maravilha! Relações interespecíficas harmônicas. O mutualismo e a protocooperação. O que é mutualismo? Quando a relação é indispensável para a sobrevivência dos indivíduos associados. Quando a relação é indispensável para a sobrevivência dos indivíduos. Isso é mutualismo. Certo? Protocooperação. Quando ela não é uma relação obrigatória, mas ambos sobrevivem separados e recebem o nome de protocooperação. Exemplo mais comum de mutualismo são os líquens, que é aquelas plantas do hemisfério norte, da região polar. Associações extremamente íntimas entre determinadas algas e determinados fungos. As algas fazem fotossíntese produzindo matéria orgânica, a qual é utilizada pelo fungo. Este, por sua vez, absorve sais minerais e água do ambiente, protegendo a água do dessecamento. Eu já ia falar desencaiamento. Dessecamento. O aumento da poluição ambiental provoca a diminuição de quantidade de líquens. Por isso, eles são utilizados como bioindicadores. O que são bioindicadores? Espécies. Menino, tem 2 vezes espécie aqui no meu. Dá para enxergar não, mas são espécies utilizadas como indicadores de integridade ambiental. Na protocooperação, a relação clássica é o caranguejo eremita e as anêmonas do mar. Nessa relação, as anêmonas são transportadas pelo caranguejo, conseguindo alimento com mais facilidade. Em contrapartida, seus tentáculos
com substâncias urticantes protegem o caranguejo contra os predadores. Há outros exemplos, pássaros que retiram parasitas dos mamíferos que a gente viu lá, o pássaro palito, né? O comensalismo, essa aqui é a relação que tem o tubarão e a anêmona, né? Enquanto o tubarão está comendo o resto dos alimentos aí para baixo da boca dele aqui, ela se fixa atrás e ela desloca, e o tubarão não é prejudicado, e a anêmona ela como é que se diz? Ela consegue se alimentar, né? Aqui tá dizendo o quê? Um exemplo tirado do comensalismo, tubarão não, né? A remora é um peixe, viu, gente? Eu falei anêmona, né? Remora fixa ao lado do tubarão, dessa forma, sem esforço, e ainda se alimenta com as sobras deixadas pelo tubarão. Inquilismo, gente, é aluguel, né? Mais conhecido como aluguel. O inquilismo é a relação em que um organismo utiliza o outro como suporte. Ele está ali alugando espaço e não paga aluguel. É seu madruga, o inquilino aí. Nessa relação, a espécie inquilina é beneficiada e a espécie hospedeira não é prejudicada. Mas o seu barriga sempre sofre só leva pancada do Chaves. No caso das plantas, em relação, é chamada de epifitismo. As plantas epífitas, que vivem sob os troncos das árvores, são como muitas samambaias, orquídeas e bromélias, são erroneamente chamada de parasita. Na verdade, não sugam a seiva das plantas, onde se instalam, mas apenas as utilizam como substrato, pois assim conseguem melhor acesso à luz solar. Relações intraespecíficas desarmônicas. Olha aqui, ó. Amensalismo, nesse tipo de relação. Onde é isso? O sangue de Jesus. A espécie produz e libera substâncias tóxicas que impedem o desenvolvimento da outra espécie, obtendo assim mais vantagem do ambiente, pois elimina os competidores. Essa relação é também chamada de antibiose contra a vida. A maré vermelha, por exemplo, de antibiose, pois as algas dinoflageladas liberam substâncias tóxicas e elas ficam vermelhas, a maré vermelha. Agora sim, já tinha visto isso. Competição. Quando duas espécies em um mesmo ambiente disputam os recursos do meio para sua sobrevivência. Nessa competição estão envolvendo o território, alimentação, luminosidade, entre outros fatores. Aqui eu estou vendo o pelicano. O pelicano, que bicho é esse? O avestruz, né? Ou é a ema? A espécie menos adaptada pode migrar e entrar em extinção. Pense nos diferentes ambientes da Terra. Cite exemplos dos seres vivos que competem por território. Vou botar o nome aqui, ó. Quinta questão. Território. Você tem os lobos. Os leões. Quem gosta de leão é o Nicolas, que ele gosta de felino. Os elefantes. Os beija-flores. Por luminosidade, quem compete por luminosidade? Plantas de uma floresta. Uma vai subindo na outra, se não me engano, para poder pegar a sombra ou a luz, né? E quem compete por alimentos? Você tem aqui, ó, insetos, comedores de grãos,
Ah, por isso que eu vi uma barata comendo grão. Leões, hienas. E o ser humano. Esse daí compete por demais. Parasitismo. Cria-se um parasita. Olha o nome, já é normal nesse nome. Parasitismo. Né? Relação entre um indivíduo de espécies diferentes, em que um é beneficiado e a outra é prejudicada. Ele cria um parasita. Aqui ele está mostrando os parasitas que podem viver dentro do corpo do hospedeiro. Horrível parasita, vixe. Erva do passarinho é um parasita, é uma planta parasita. Nas plantas também encontramos casos de parasitismo, a erva daninha, né? A erva do passarinho são exemplos de parasitas. Predatismo é uma relação em que uma espécie chamada presa e a outra capturada e serve de alimento para outra denominada predador. Né? Olha aí, não sei que bicho é esse. Mas eu sei que ele tá. Parece uma raposa. Ele tá aí, ó, caçando peixe. Os predadores geralmente são carnívoros e estão em níveis superiores da cadeia alimentar. Animais herbívoros também são considerados predadores porque podem devastar uma plantação, como é o caso de gafanhoto. Devastar. Nossa, incrível, hein? De olho na rede. Olha, Nicolas, o gatinho aí que você gosta. O gato e o rato, ó. Apesar de parecer uma crueldade, o predatismo é necessário para manter a população das presas. Gato não gosta de rato, né, Nicolas? É verdade isso. Você vai falar pra gente ao vivo. Teu gato, Nicolas, aquele gato, ele caça rato na tua casa. Na tua casa tem rato? Tem que saber, né? Relações alimentares nos ecossistemas, né? As relações entre os seres vivos estudadas aqui mostram como a natureza é dinâmica e também como ela é dependente de todos os seus constituintes para manter-se em equilíbrio. Os seres vivos também possuem condições favoráveis de sobrevivência. Aqui vocês estão vendo a relação da luz solar. Luz libera a energia, a planta absorve a luz solar e a água. Ela vai produzir a glicose, né? Liberar o dióxido de carbono e o oxigênio e receber o oxigênio e o dióxido de carbono. Esse é o chamado ciclo do carbono, tá? Aqui, ó. O ciclo do carbono ele funciona assim, ó. A planta libera CO2, aí ela absorve, ó. A planta absorve CO2 também, né? E libera CO2. Esse ciclo do carbono aqui. Então os animais respiram oxigênio, liberam CO2, aí tudo vai para a planta. É o chamado ciclo. Observe que a glicose produzida caminha nas cadeias alimentares e o seu carbono é liberado de novo na natureza pelos processos de queima de combustíveis, respiração e decomposição, sendo reabsorvido pelos processos de fotossíntese. Esse vídeo aí, gente, ele mostra o ciclo do carbono. Eu não consigo abrir isso daqui, nunca consegui abrir. Primeira questão, toda a energia e toda a matéria e alimento produzidos são transferidos nas cadeias alimentares conforme o exemplo a seguir. Observe o esquema aí, ó. Energia, planta, gafanhoto, sapo, cobra, gavião, decompositores, energia e matéria. Letra A dessa primeira questão. Descreva o que acontece em cada ser representado. Sangue de Jesus.
O vegetal capta a energia solar. E sintetiza o seu alimento. Pronto, aí vai o outro. O gafanhoto come a planta. O gafanhoto come a planta. E obtém energia. E absorve a energia. O sapo come o gafanhoto. E é comido pela cobra, que por sua vez é comida por uma ave. Eita, botei árvore. Por uma ave. Misericórdia, uma ave. Árvore comer fogo. Quando eles morrem, absorvem não é absorvem não. Voltam para a Terra através dos decompositores. Letra B. Sem considerar os decompositores na cadeia alimentar, apresente acima quantos seres foram representados. 5 seres. Letra C. As necessidades alimentares desses seres são as mesmas? Por quê? Não, as necessidades de cada um são diferentes. Não, por quê? Porque cada um precisa de um tipo de alimento. Página 38. Além dos produtores e dos consumidores, nós temos os decompositores, certo? A maneira pelo qual obtém a energia e substâncias necessárias para a manutenção de suas atividades vitais é muito particular. Então aqui, ó, nessa cadeia alimentar, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e os decompositores. Ó. Os produtores absorvem energia solar e transformam em alimentos. Os consumidores primários alimentam-se dos produtores que é herbívoro. Os consumidores secundários alimentam-se dos consumidores primários. O terciário, alimentos dos secundários. O quaternário, do terciário. E os decompositores decompõem todos os demais. É assim que funciona. Aqui ele tem uma teia alimentar. Isso aqui é uma teia alimentar. Onde os produtores são seres autotróficos. Por que se chama teia alimentar? Porque aqui ele não segue uma regra da cadeia. Aqui é uma sequência, a cadeia. E a teia ele fica totalmente diferente. Então aqui, ó,
Para representar essa utiliza-se a teia alimentar. Tanto a teia como a cadeia é iniciada por um produtor, que se alimenta dos animais herbívoros e, por sua vez, os animais consumidores e assim por diante. A diferença é que na cadeia alimentar, cada indivíduo participa de uma única sequência e na teia alimentar, o mesmo indivíduo participa de mais de uma sequência. O mesmo animal pode ocupar vários níveis tróficos. Pode, por isso ele depende da cadeia ou teia alimentar. Pode sim, pois ele depende da cadeia ou teia alimentar. Na qual participa. Página 29, para a gente ir para a rede de palavras. Os decompositores também fazem parte das teias alimentares? Sim, pois eles devolvem os nutrientes ao ambiente. Sim, pois eles devolvem os nutrientes ao ambiente. Sejam as cadeias ou teias alimentares. Quarto, observe a teia alimentar acima e retire dela duas cadeias alimentares. Isso é pessoal, para a gente fazer uma sequência. Vamos pular esse quarto. Olha a hora. Meu Deus, 11 horas. É, né? Fazer o quê, né? Pra vocês é a tarde, mas pra mim é 11 horas. Primeira questão, eu acho que dá pra colocar aqui essa primeira questão. Além do corante, ele vai falar aqui, gente, sobre a exploração do pau-brasil, né? Essa exploração ocorria por conta do corante, né? Vermelho. Além do corante vermelho, a madeira do pau-brasil era muito utilizada. Quais produtos eram produzidos a partir da madeira? Móveis, violinos, embarcações. Móveis, violinos, embarcações. Segundo, a exploração da árvore nativa em questão iniciou-se em qual período da história? O período colonial. Chegou, trouxe, fez o Brasil colônia e começaram a explorar. De que forma a exploração desordenada do pau-brasil afetou o ecossistema em que encontrava? Afeta todas as espécies encontradas no ambiente. Afetou todas as espécies encontradas naquele ambiente. Vamos agora para a rede de palavras. Vamos para a rede de palavras. Página 40. Complete com o auxílio do professor a rede de palavra. Ecossistema formado por fatores bióticos, seres vivos.
Tá grande, né? Fatores bióticos, seres vivos. Relações intraespecíficas podem ser harmônicas e desarmônicas. Canibalismo, competição e colônia e sociedades. Aí tem as relações intraespecíficas, que são harmônicas e desarmônicas. As harmônicas são mutualismo e comensalismo. E as desarmônicas, predatismo, parasitismo, amensalismo e competição. Parasitismo, amensalismo e competição. Os ecossistemas têm os fatores abióticos, que são os seres vivos, são, por exemplo, a água e a luz solar. Podem ser descritas como formações de interação dos seres vivos, componentes bióticos, e deixes os ambientes que componentes abióticos, ocorrendo o quê? A transferência de matéria. Beleza, gente? Estamos acabando aqui, ó, 50 minutos de aula, certo? 15 minutos de descanso e nós retornamos para a sala ao vivo. Lá vou dar os direcionamentos do que vai ser feito, inclusive do trabalho, que está todo mundo ansioso para saber como é que vai fazer. Então é na sala ao vivo agora, quando a gente retornar. 15 minutos. E olha, gente, abriu a sala daqui a 15 minutos no horário. Vocês têm um tempo para entrar. Se chegar por demais atrasado, eu não vou deixar entrar. Vai perder trabalho. E também, eu esqueci o que eu ia falar. Perde trabalho, leva falta, né? Fica complicado. Então, volta no horário certo. Certo? Vai ser mais de 15 minutos de descanso. Vai ser 17. Até da já. Até já. Até. Eu ia falar até daqui a pouco. Eu falei até da já. Falou!